ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo
Boa noite! Boa noite! Nós queremos agradecer a você que até aqui nos acompanhou de forma online. Queremos lembrar a você que amanhã nos vemos presencialmente aqui na nossa comunidade. Exatamente. E continue nos seguindo também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Não se esqueça de anotar a palavra-chave, porque amanhã nós teremos brindes e sorteios muito especiais e interessantes e você não pode perder. Então, anote e fique atento à palavra-chave. E nesse momento, antes da mensagem, eu convido você a ouvir uma canção especial. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou
não sou merecedor, tua graça me alcançou. Nesse momento, acompanhe conosco na sua tela o mapa mental. O pecado afastou os seres humanos de Deus e trouxe uma drástica separação entre criatura e Criador. Mas Cristo se fez um de nós para nos redimir e proporcionar um novo começo à raça humana. Ao nascer neste mundo, Ele nos conectou novamente ao Pai e à esperança da vida eterna. Com sua morte e ressurreição, nos deu uma nova chance. Quando o pecado for erradicado do universo, a terra será restaurada e, como no plano original, viveremos para sempre com Deus. Amém. Convido você para orarmos neste momento. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela noite. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, que se faça presente neste momento e que Teu Espírito Santo também esteja aqui para nos orientar. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa nossa quinta noite da nossa série Jesus Venceu. Jesus venceu para que nós também sejamos vencedores. Jesus não quer que sejamos perdedores contra o mal, Ele quer que nós sejamos vencedores. Então já falamos sobre como surgiu o pecado, já falamos a solução que Deus deu lá no Éden, a cruz no paraíso, quando Ele matou o cordeirinho que viria no futuro. Já falamos sobre Deus ampliando a demonstração desse plano na vida de Abraão e Isaque. E já falamos também como Deus ampliou muito mais ainda, mostrando a solução para o problema do pecado na noite passada, quando falamos da experiência do povo de Israel no Egito. Eu quero, antes de dar sequência aqui ao nosso tema de hoje, um novo começo, eu quero te convidar, porque a partir de amanhã nós estaremos ao vivo, de maneira presencial, no templo da comunidade adventista Nova Jerusalém, na rua Arruda Fontes Cabral, entre Amazonas e Raimundo Cantuária, trazendo mais informações sobre esse plano maravilhoso para a nossa libertação. E é claro que eu conto com a sua audiência. Então eu quero dizer o seguinte, vamos falar de um novo recomeço, ou vamos falar de um recomeço. Eu quero dizer para você que recomeço exige coragem, porque recomeçar significa ter a humildade de aceitar que você errou, mas também significa que você tem atitude para fazer diferente. Existe um pensamento que diz o seguinte, que vergonhoso não é mudar de ideia, vergonhoso é não ter ideias para mudar. Você já teve coragem de recomeçar? Quantas vezes você já recomeçou? Eu já recomecei tantas vezes eu já recomecei no trabalho, por exemplo, na própria vida, a condição de vida, a gente recomeçou, e é sempre necessário que a gente possa recomeçar. Se a gente quiser chegar ao ponto em que a gente precisa chegar, é preciso recomeçar. O recomeço acontece a partir de algo que se perdeu ou algo que não deu certo. Exige acreditar de novo, avançar de novo, ter novas forças, novas ideias, novos propósitos, levantar do chão, bater a poeira, seguir para frente. Isso significa recomeço. É preciso buscar forças para seguir em frente de novo. Você está tentando aí recomeçar de alguma forma, em alguma área da sua vida? Você já recomeçou de alguma forma em alguma área da sua vida? Uma mudança de carreira, uma mudança na vida espiritual, uma nova postura, como pai, como filho, como esposo, como profissional, como membro da sociedade. Todos nós, um dia ou outro, precisamos recomeçar se nós quisermos atingir novos alvos, novos objetivos. E no âmbito espiritual, todos nós, indistintamente, quer você esteja numa religião ou não,
quer você creia em Deus ou não, todos nós, se quisermos chegar no patamar que Cristo preparou para cada um de nós, todos nós precisamos parar e recomeçar. Recomeçar, como eu já falei, exige coragem. Coragem é uma palavra que vem do latim coraticum, que é a junção de duas palavras, cor, que nesse caso significa coração, e actium, que significa ação, ou seja, é uma ação que você toma que vem a partir de uma decisão do mais profundo do seu coração. Isso é coragem para você recomeçar, enfrentar um desafio externo. Coragem é a habilidade de enfrentar os medos, de enfrentar os perigos, de enfrentar as incertezas, é ter audácia, intrepidez e confiança de, apesar do medo, você ter coragem de dar um passo a mais para enfrentar esse medo e chegar aonde você quer chegar. O medo faz parte da vida. Agora, todos nós precisamos ter coragem para vencer o medo, ou, apesar do medo, darmos um passo a mais. E Deus trouxe um novo começo. E qual foi esse novo começo que Deus trouxe? Deus trouxe esse novo começo através de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre a encarnação de Cristo. Como que tudo isso aconteceu? E aí eu quero ler com você no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João faz questão de demonstrar que Cristo, o Filho de Deus, ele faz questão de demonstrar a divindade do Cristo, que não era apenas uma figura histórica, que não era apenas um profeta, que não era apenas um sonhador, que não era apenas um idealista, mas era o próprio Filho de Deus, era a solução que Deus proveu para a humanidade, desde o princípio, que agora se tornava uma realidade, e ele continua sendo uma realidade hoje para cada um de nós. E a Bíblia conta a história que Jesus Cristo nasceu de forma humilde, nasceu numa manjedoura, e ainda hoje a manjedoura é um tabuleiro, podemos dizer assim, em que se põe comida para os animais em uma estrebaria. E aconteceu isso porque não foi encontrado lugar para os seus pais, nenhuma hospedaria daquela cidade onde ele pudesse nascer com dignidade. A Bíblia fala muito mais sobre a cruz do que a manjedoura, porém, para que houvesse a cruz era necessário haver primeiro a manjedoura. Se a manjedoura, não teria Jesus. Sem Jesus não teria cruz. Sem Jesus e a cruz não teria solução para o problema do pecado. Apenas Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus, e a manjedoura só restou para Lucas. Só Lucas que falou sobre Jesus nascido em uma manjedoura. A manjedoura revela quem é Deus. Coloque isso na sua mente. A manjedoura revela quem é Deus, a grandeza de Deus, o caráter de Deus. Muitos profetas falam sobre a aparência de Deus, a aparência gloriosa. Também diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1, 14, 16, João diz que viu Deus e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. E tem mais, tá? A Bíblia diz que Deus Pai também foi visto em sua aparência gloriosa, em seu trono, Isaías capítulo 6. Jesus é chamado de o Verbo ou a Palavra de Deus, João 1, verso 1, conforme nós já lemos. Diz que falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir, Salmo 33, verso 9. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Por meio dele, tudo foi criado e continua existindo, Colossenses 1, 13 a 17. Em João 1, versículo 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus encarnada agora, o Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro que foi tão falado no decorrer da história, agora era uma realidade na vida das pessoas. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. A palavra, o agente da criação, se tornou uma criatura. O agente da criação, o autor da criação agora se torna uma criatura.
se iguala a mim e a você, em pele e osso, ou e ossos, para que pudesse entender as nossas dores, os nossos pesares, as nossas aflições. É claro que ele já tinha entendido isso. Se não tivesse entendido, ele não teria vindo aqui nessa missão, mas ele vem para cá, para ficar no meio de nós, para vivenciar tudo aquilo que as pessoas vivenciavam naquela época, que nós vivenciamos ainda hoje, para que possa proporcionar para nós e demonstrar para nós, na prática, como se deve amar, como se deve perdoar, como se deve viver para a graça de Deus, como se deve viver pensando no futuro, naquilo que Deus projetou para nós para o futuro, não ficar pensando no passado, não ficar pensando nas coisas aqui que nós vivenciamos, coisas erradas, mas pensando em algo que transcende tudo aquilo que nós pensamos, que transcende tudo o que passa pelo pensamento humano. Não é possível amar e não querer estar perto, e Jesus veio porque Ele nos amou e queria estar perto de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Emanuel é o Deus conosco, Mateus 1, 23, Isaías 9, versículo 6. E ao se tornar humano, Jesus se aproximou mais do que nunca de cada um de nós. Ele veio conhecer, sentir na pele as nossas dores, as nossas lutas, experimentar as nossas necessidades. Ao mesmo tempo, nos revelou a glória do Pai, a glória de Deus, como viver em santidade em meio ao mundo de tantas tragédias. E os apóstolos viram, diz a Bíblia, a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João 1, versículo 14. E Jesus também, a Bíblia fala que Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e viram ele com uma glória enorme, com o rosto brilhando, que está lá em Lucas 9, 28 a 36. Então, Cristo demonstrou ao mesmo tempo como ele era, e ao mesmo tempo demonstrou como o ser humano deve ser em relação a Deus, ao plano da salvação. E foi ele quem disse: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. A encarnação de Cristo também revela quem nós somos. Se a manjedoura revela quem é Deus, a manjedoura e a encarnação de Cristo revela quem nós somos. E quem nós somos? Ela mostra a nossa culpa. Foi por nossa culpa que Cristo teve que descer ao lamaçal do pecado e viver como um ser humano aqui na face da terra. Foi uma infinita humilhação para o próprio Deus de glória se tornar uma criatura humana. Ele veio assumir a nossa dívida, que era impagável. De outra forma a gente não poderia pagar essa dívida. Só Ele pode pagar essa dívida por nós. A encarnação revela a nossa condição carnal, porque nós desejamos as coisas da carne, não as coisas do espírito. Inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, tudo isso revela a nossa condição carnal, mas Ele veio demonstrar para nós que nós podemos superar tudo isso pela sua graça, pela glória de Deus. Ele, sendo o rei, ele se agachava para brincar com as crianças, amava os pobres, os ricos, os doentes, os humildes, os leprosos, os rejeitados pela sociedade, os doutores, os pecadores e até mesmo os corruptos. Ele demonstrava amor. Não concordava com os erros das pessoas, mas demonstrava amor, porque queria que elas mudassem de vida e fossem pessoas melhores. Ele era manso, mas ao mesmo tempo era firme nos seus propósitos, era firme no seu ideal, era firme na sua missão. A sua personalidade era perfeita, mas ele sabia se encontrar e conversar e demonstrar amor para seres imperfeitos. Ele conseguia unir ao mesmo tempo indivíduos dos grupos mais diferentes em torno da missão de salvar pessoas para o reino de Deus, ao escolher os 12 para compor aí o seu ministério. Ele deu tudo o que tinha por cada um de nós. E o que nós fazemos com isso? Não dá para ficarmos neutros diante de Jesus. Não dá para ficarmos neutros. Só há duas reações que podemos ter: ou podemos recebê-lo, ou podemos rejeitá-lo.
Só há essas duas. Podemos amar Jesus por sua humildade ou rejeitá-lo também pela sua humildade. Podemos amá-lo por sua pureza ou também rejeitá-lo por sua pureza. Tudo depende apenas de uma decisão, ou seja, tudo depende apenas de nós termos coragem para entender a condição que nós estamos vivendo e olharmos para o futuro e entendermos o que nós poderemos fazer daqui para frente. Enfim, a manjedoura revela como Deus nos salva. Cristo nos salva sem ajuda humana. Cristo nos salva como uma doação. Você não precisa pagar nada, só precisa aceitá-lo e permitir que essa graça trabalhe no seu coração. Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho. João 3,16. Cristo nos salva pelo seu sacrifício. Um bebê deitado em um coxo para animais. Foi assim que ele começou a vida dele aqui na terra, sendo perseguido, os pais tendo que fugir. E ele foi colocado ali porque não havia lugar para a sua família em outro canto. A cena incomum da manjedoura apontava para a cena impensável no Calvário. Quem olhava aquele menino naquela manjedoura não podia imaginar que um dia ele ia passar pelo Calvário, mas esse era o projeto de Deus para salvar a mim e a você, para pagar a nossa dívida impagável do pecado, impagável por nós. Cristo nos salva pela sua expiação. Entrou em nosso estábulo na terra para que adentrássemos em seu palácio no céu. Ele se tornou pobre para que ficássemos ricos. Cristo nos salva elevando a criação da condição de seres pecadores para a condição de filhos de Deus, amados e herdeiros da promessa. Na criação, Deus fez o ser humano à sua imagem. Na redenção, Deus desceu a nossa imagem de ser humano, para que nós pudéssemos entender e saber que é possível sim termos coragem para mudar e com a força de Deus mudarmos para melhor, não sermos mais escravos do pecado, mas sermos aí herdeiros da promessa. Então, meus queridos, é hora de recomeçar, mas só pode recomeçar quem tem coragem para recomeçar, só pode recomeçar quem tem humildade para reconhecer que errou, só pode recomeçar quem tem atitude para chegar lá ao ponto que ele precisa chegar. E o nascimento de Cristo foi o grande recomeço da humanidade, da história humana, mas Deus chama a mim e a você para renascer, para recomeçar, para podermos herdarmos o grande plano que Ele tem para cada um de nós, que Ele promete que nós estaremos no novo céu e na nova terra. Mas não esqueça, não existe um outro plano, não existe um outro projeto, não existe outra saída, só existe esse plano. Ou nos agarramos nele e seguimos o projeto de Deus para a nossa salvação, ou nós estaremos perdidos para sempre. A decisão compete a você e a mim, e eu espero que todos nós venhamos a tomar a melhor decisão da nossa vida. Finalizamos mais uma noite e amanhã não se esqueça que estaremos aqui de forma presencial. Então venha, traga seus familiares e amigos também. E o tema de amanhã é Vitória no Madeiro. Ficamos por aqui. Tchau!